Bom dia. Estou a produzir esta mensagem através da comunidade cristã Rio de Vida e hoje quero falar acerca de um tema que urge a refletirmos sobre ele. De facto, nós temos uma consciência cristã e sempre nos asseguramos ao facto de sermos amados por Deus e termos que viver o amor. Mas viver o amor entre nós é uma questão de rotina, uma questão fácil. Agora, amarmos os perdidos é o desafio de Deus para nós neste tempo. Amarmos os perdidos é um desafio de Deus para a Igreja, para esta geração. E quero inspirar a Igreja e os nossos corações com esta mensagem, de forma a que nós nos viremos para as necessidades dos perdidos e os possamos alcançar. De facto, esse é o coração de Jesus. E sempre digo isso, se nós tivéssemos uma visão do inferno, se cada um de nós pudesse ir até ao inferno e tivesse uma percepção do que é o inferno, nós iríamos ter uma paixão ardente para salvar os perdidos, iríamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para salvarmos os perdidos, porque não quereríamos que nenhum deles fosse parar ao inferno. Há dias, a minha esposa e o Bruno, membro aqui da igreja, eles ouviram um testemunho de um rapaz que, sendo filho de um pastor e sendo uma pessoa muito sociável, de relacionamentos fáceis, ele alcançava os seus amigos para Jesus, ele era uma pessoa que tinha um convívio saudável com os amigos e muitos dos seus amigos vieram a Jesus, receberam Jesus como Salvador e Senhor, receberam Jesus no seu coração. No entanto, a determinada altura houve uma circunstância adversa, ele teve uma fatalidade e ele acabou por morrer. Só que o pai continuou a orar sempre por ele, naquele período em que ele esteve fora do corpo. O pai esteve sempre a orar por ele e ele diz que teve uma visita rápida ao inferno e depois teve uma visita ao céu. E quando chegou ao céu, ele foi confrontado com Jesus. E ele tentou justificar-se perante Jesus e tentou dizer que tinha salvo os amigos e tinha um bom relacionamento com os amigos e que era uma pessoa muito sociável e que grande parte dos amigos tinham vindo a Jesus. E Jesus disse-lhe isso, mais ou menos isto. Não é preciso verbis, mas mais ou menos isso. Jesus disse-lhe, olha, tu não fizeste nada. O pai continuou a orar por ele e às páginas tantas ele ressuscitou no corpo e ele, porque tinha passado pelo inferno, ainda que fosse uma passagem ligeira, e depois pelo céu, e teve aquele confronto com Jesus, aquela abordagem de Jesus para com ele, ele disse, olha, eu nunca fiz nada, apesar de ter convertido os meus amigos, e de facto, hoje eu tenho consciência que não fiz nada, então eu vou fazer tudo, vou-me apaixonar pelos perdidos, vou falar de Jesus, vou salvar as pessoas, vou fazer tudo para alcançar todas as pessoas que eu possa alcançar. E quando eu estava a ouvir este testemunho, isto inspirou o meu coração. Eu quero ler aqui um texto que está em 1 de João 4. 1 de João 4, 7. Que fala acerca do amor de Deus, e depois eu quero colar isto com 1 Coríntios 13. E diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, o facto de amarmos, este amor é extensível, não só aos crentes, aos cristãos que fazem parte da mesma família cristã que nós, não só a outras igrejas, mas este amor não só à nossa família, a nossa família biológica, mas este amor tem que ser extensível a todos os perdidos. Ou seja, quem ama é de Deus, porque Deus é amor. Com certeza que aquilo que eu presinto é que Deus hoje, Ele chora, Ele deseja que os perdidos se salvem, porque é a sua vontade. A vontade de Deus é que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade, diz a Bíblia. Então este deveria ser o nosso desejo, o nosso paradigma, a nossa mente, a nossa ação, a nossa função, o nosso empenho, o nosso desempenho, a nossa essência seria consubstanciada no facto de nós amarmos os perdidos. Porque é fácil amarmos as pessoas que convivem connosco, é fácil amarmos os membros da nossa família, alguns nem sequer são cristãos, mas nós os amamos muito, é fácil amar as pessoas com quem nós temos um convívio diário, um relacionamento diário, mas por vezes nós não estendemos esse amor para aquelas pessoas que nós não conhecemos, que têm uma forma de vida diferente da nossa, que fazem provavelmente parte de um sistema social e cultural diferente do nosso,
Mas Deus diz que quem ama é de Deus, porque Deus é amor. E o amor não é só um amor inclinado, um amor direcionado, um amor estreito para com as pessoas que nós conhecemos, ou para com as pessoas que partilham da mesma fé connosco. Deus ama os perdidos. E nestes dias, sempre que estou numa fila, sempre que estou a ajudar alguém, sempre que estou numa instituição qualquer à espera de ser atendido, com o que é que eu me deparo? Deparo-me com uma sociedade agastada, com o facto de estar confinada, o facto de ter medo deste vírus, o facto de não saber muito bem o que é que será o dia da manhã. E o que é que produz este agastamento, esta forma de estar tão assolada, tão amedrontada? Produz uma certa murmuração, uma certa mediocridade na forma como se fala. As pessoas estão agastadas, falam coisas negativas, muita murmuração, muita dúvida, muito miserabilismo é projetado da boca, no conteúdo das palavras. Então as pessoas numa fila estão sempre a projetar palavras tão negativas. E Tiago 3 diz que a língua, 3:8, diz que a língua, o apóstolo Tiago diz que a língua é difícil de domar, é difícil de domar, e que ela traz consequências catastróficas a quem a usa de forma negativa. Mas também ele diz que é como tendo peçonha. E quando ele está-se a referir a este texto de Tiago 3:8, ele está-se a referir à língua como uma cobra, como algo que é difícil de ser domado. E as pessoas hoje, por causa destas circunstâncias tão adversas, tão assoladoras, as pessoas têm uma língua muito negativa. A projeção das palavras tem sempre um sentido negativo, um contexto negativo, um conteúdo negativo. Até a forma como as pessoas se expressam é tão irada, é tão negativa, é tão irritadiça. Então, vendo no estado em que a sociedade está, de facto, a língua, o apóstolo Tiago diz que a língua é difícil de ser domada, e diz que é um mal incontido, que as pessoas estão sempre a falar mal e a dizer coisas erradas acerca dos outros, acerca do sistema, acerca do governo, e isto é comparável a uma cobra venenosa. Então hoje a nossa sociedade tem uma língua, no sentido coletivo, tem uma língua que se assemelha a uma grande cobra venenosa. Muita coisa é proferida para amaldiçoar a sociedade, amaldiçoar os outros, amaldiçoar o país. E o apóstolo Tiago diz que quando a língua fala assim está a fazer mal. E é interessante que a palavra em grego, para este termo de sussurro ou murmuração, aquilo que é dito do tipo, olha, sabe, isto, o país está uma miséria, isto vamos todos morrer, isto é catastrófico, o governo não é uma... Quando as pessoas estão a dizer isso, é aquela palavra lá em Coríntios, o sussurro, a murmuração, aquilo que é dito, a calúnia, e isso tem um sentido em grego que simboliza o quê? Simboliza algo que está podre, algo que está a apodrecer, ou seja, que está em decadência, e remete para aquela ideia, aquela analogia de um pedaço de carne cheio de bichos a cheirar mal. E Tiago diz que estas palavras dão morte. Então as pessoas hoje na sociedade, elas têm um tipo de discurso que traz morte, ou seja, não dá vida. Claro, Tiago está a falar isto para a igreja, não é? E Coríntios também está a falar isto para a igreja, e quando se fala acerca da língua, os textos bíblicos estão a falar para a igreja, mas os mesmos princípios que se aplicam à igreja aplicam-se também ao mundo, ou seja, as consequências de uma má língua também serão visíveis e serão repercutidas no mundo. Então, hoje em dia, a sociedade, e por vezes até nós cristãos, temos uma má língua, falamos mal de tudo. A nossa língua é como uma cobra venenosa, cheia de peçonha, estamos sempre insatisfeitos com tudo. E quanto mais as pessoas do mundo que não têm Jesus, não é? Então, hoje numa fila de supermercado, numa fila de farmácia, numa fila de segurança social, em qualquer lugar, nós vemos pessoas, deparamos-nos com pessoas a falar mal, e isto significa que estão a apodrecer o sistema, estão a apodrecer a vida delas, estão a trazer palavras de morte. Palavras de morte. Mas aqui primeiro João diz que Deus é amor. Então como é que nós vamos intervir na vida destas pessoas que estão perdidas? A língua revela aquilo que está no coração destas pessoas, na alma destas pessoas.
elas falam de miséria, elas falam de medo, elas falam de catástrofe, elas falam de ira, elas falam de ódio, elas falam de inveja, elas falam de morte. É como a peçonha de uma cobra, não é? Que apodrece a vida das pessoas a quem a cobra morde. Então, esta língua das pessoas revela o que está no coração da sociedade, o que está no coração desta geração, que já se é fustigada, maltratada por todo este sistema, não só pelo facto de haver um vírus que tem sido assolador, mas pelo sistema. As pessoas estão amedrontadas, maltratadas, iradas pelo sistema. E eu penso, o que é que poderá curar estas pessoas que estão perdidas? Amarradas, aprisionadas a este pensamento que é refletido através da boca, através da língua. O que é que afeta, qual é o tipo de afetação na vida destas pessoas? Morte, desastre, angústia, não é? Todo o sentimento negativo. E de que forma é que nós vamos curar esta sociedade? Esta é a pergunta que fica para nós cristãos, não é? Para nós cristãos que temos o Espírito Santo que doma a nossa língua, temos o Espírito Santo que nos faz falar em línguas e nos faz falar a cultura do reino, o paradigma do reino, e podemos falar de bênção, de vida, podemos abençoar os outros e não amaldiçoar, porque quando amaldiçoamos temos consequências drásticas para a nossa vida, até em termos de saúde. Então o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Eu penso que a forma de podermos alcançar estas pessoas e curá-las é através do amor que é estendido. Deus é amor. Deus é amor. E quem ama pertence a Deus. Quem não ama, não tem um relacionamento com Deus, não tem o paradigma de Deus, não vive a natureza de Deus no seu coração. Então a forma de nós podermos alcançar estas pessoas que de facto hoje se expressam negativamente, tão negativamente, de uma forma perversa, que está a causar um clima social, um paradigma social e cultural que está a ser estabelecido, amaldiçoando esta geração, amaldiçoando este país. De que forma é que nós podemos curar estas pessoas? Indo até elas e demonstrando o poder do amor. Só assim. O poder do amor. E o apóstolo Paulo até diz que nós podíamos falar em línguas e as línguas dos anjos e ter todos os dons sobrenaturais e que a profecia logo a seguir acaba, mas se não tivermos amor, então o fundamento é sempre o amor. Não é? O fundamento é sempre o amor. Na psicologia analítica diz que a necessidade para o equilíbrio emocional estabelecem três coisas. Não é? A psicologia analítica. Para que haja um equilíbrio emocional no ser humano, é necessário que hajam três coisas nesse ser humano: segurança, novidade e amor. Então estas pessoas, para terem um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, uma salvação espiritual, um equilíbrio emocional, para que a língua delas seja transformada, para que o paradigma mental seja transformado, elas precisam de ver o amor de Deus expresso. A Bíblia diz que Jesus Cristo era a forma visível, a imagem expressa do Deus invisível. Nós somos a forma expressa, ou devemos ser, para os perdidos, a forma expressa, a forma visível do amor de Deus, que irá curar os seus corações, a sua mente, o seu paradigma de vida, a sua língua, a sua cultura, que tem sido uma cultura perversa, uma cultura miserabilista. Então nós estamos cá para demonstrar amor. Sem amor, as pessoas têm sérias dificuldades no relacionamento. Isto acontece na igreja. As pessoas que mais dificilmente conseguem demonstrar amor, e o amor demonstra-se quando nós doamos, quando nós damos, quando nós oramos pelos outros, quando nós não pensamos em nós, quando nós nos deixamos esmagar para poder dar aos outros. As pessoas que mais se deixam esmagar, ou seja, que não atentam para as suas vontades primeiro, as pessoas que se dão aos outros, são as pessoas que mais relacionamentos saudáveis têm. Né? Então Deus quer que nós nos possamos doar. Porque nós somos a forma visível, a igreja é a forma visível do amor de Deus. Se eu chegar perto de alguém e disser, Deus ama-te, para a pessoa isto não faz sentido nenhum. Não é? Então eu quero deixar claro, Deus ama os perdidos. Os perdidos estão numa situação difícil. Este contexto de vida tornou ainda a situação deles muito mais difícil. Eles, se morrerem hoje, vão parar ao inferno. Nós temos uma responsabilidade tremenda para poder mudar o curso da vida de alguns. Não conseguimos mudar todos, mas podemos mudar muitos. De que forma? Demonstrando o amor de Deus. Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus.
mas aquele que ama é de Deus, porque Deus é amor. Agora, e estas pessoas sem amor, sem uma demonstração de um amor genuíno, elas vão ter dificuldade em se relacionar. Por isso é que há mais divórcios, há mais gente a matar-se, há mais pais que abandonam os filhos, há mais gente abandonada em casas muito precárias, há gente sozinha na rua, há gente desesperada. Porquê? Porque elas não conhecem o amor. E se não conhecem o amor, também não têm uma base sólida para ter relacionamentos genuínos e saudáveis. De que forma é que elas vão conhecer o amor? Através da nossa linguagem, através das nossas boas obras, através da nossa vida, através da nossa proximidade, através da nossa oração. Nós somos a expressão do amor de Deus. A Bíblia diz lá em Coríntios 13:14 que o amor é paciente. Eu quero que entendamos isto, porque às vezes nós não entendemos o que é que isto quer dizer. Nós lemos o amor é paciente, mas passamos por cima de toda a profundidade desta palavra, de toda a substância que está íncita nesta palavra, de toda a essência que alimenta esta palavra. O que é que significa ser paciente? Paciente é algo que é prolongado no tempo, algo prolongado e muito apaixonado. É o que o termo quer dizer. É uma faculdade de suportar os outros ao longo do tempo. Então eu tenho que ser paciente para com os perdidos. Ou seja, eu tenho que os suportar, eu tenho que os amar, eu tenho que estar apaixonado pela vida deles apenas hoje, amanhã. Não, o tempo que for necessário, até que a pessoa seja transformada à imagem de Deus. Então, o amor é paciente, é eu expressar o amor de Deus hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses, o tempo que for necessário para que essa pessoa seja transfigurada, seja transformada e ame ser à imagem de Deus. Nós temos que amar de forma apaixonada pelo tempo que for preciso. É o que significa, o amor é paciente, ou seja, eu vou dar a minha vida por alguém que está perdido, ou por alguns que estão perdidos, o tempo que for preciso, de forma apaixonada, até a pessoa querer ser amado. Porque o problema destas pessoas que estão perdidas, com esta linguagem depreciativa, com esta linguagem negativa, com esta linguagem amaldiçoada, estas pessoas são pessoas que não conseguem ser amadas pelas circunstâncias da vida. Então nós temos o amor paciente, e quem ama é de Deus, e Deus é amor, e quem não ama não pertence a Deus. Então Deus nos desafia a amar os perdidos de forma apaixonada, prolongada, o tempo que for preciso, até que aquele perdido que eu estou a ajudar, a investir a minha vida, a desgastar-me por ele, aquele perdido possa dizer, eu quero ser amado por Deus. E nós temos uma faculdade, ou uma facilidade de poder descartar pessoas. E estou a falar dos perdidos. Porque os cristãos não precisam deste amor prolongado. Todos os dias eles se encontram, todos os dias eles deviam de orar, mas os perdidos nem sequer sabem quem é Deus. Não conhecem Deus. E eles precisam desse amor, porque se nós não lhes demonstrarmos esse amor, alguns podem perder-se mesmo em termos de suicídio, de abandono da própria vida. Então este é o desafio para a igreja. O amor é paciente. Paciente para com quem? Para com os perdidos. Deus teve uma paciência connosco. Deus sempre esperou por nós o tempo que foi preciso. Quando nós ainda estávamos nas trevas, quando nós ainda estávamos no reino das trevas, Deus esperou, Deus esperou, Deus esperou e sempre se apaixonou por nós. E mais, e Deus usou alguém paciente, alguém muito paciente, alguém muito apaixonado pelos perdidos para tocar a nossa vida e levar-nos ao amor de Deus, à salvação. Então o amor é paciente, mas a Bíblia também diz que o amor é benigno, e essa palavra benigno vem da palavra benignidade. É interessante porque um dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito é a benignidade. Então nós devemos cultivar o fruto do Espírito. Daí o apóstolo Paulo dizer, eu posso orar a língua dos anjos, eu posso falar a língua de não sei o quê, eu posso ter profecia, eu posso ter todos os dons sobrenaturais e espirituais, mas se não tiver amor, então eu posso estar dentro das paredes da igreja com um clima profético, com uma substância profética, com um movimento profético, com atos proféticos, com profecia, com línguas, com discernimento, com isto e com aquilo, com dom de sabedoria, dom de conhecimento, ação, milagres, dons de cura. Eu posso ser usado nisso tudo, nós podemos ser usados nisso tudo, mas se não tivermos amor, principalmente pelos perdidos, isso não vale grande coisa.
Então eu tenho que ter um amor benigno. Um amor benigno é aquele amor que me leva a compreender a necessidade de um perdido. Quando eu ouço reclamar, eu não reclamo com ele, porque eu sei qual é a sua necessidade. E o que é o desafio de Deus para nós? É que nós possamos suprir a necessidade dessa pessoa. Não chega a chegar lá e bater-lhe nas costas e dizer, olha, o Senhor tem que encontrar Jesus. Não, aquela pessoa tem uma necessidade emocional, tem uma necessidade intelectual, tem uma necessidade física muitas vezes. Quantas vezes esta semana nós temos levado comida a pessoas que estão em necessidade? Então, quantas vezes esta semana temos orado por pessoas que estão doentes, têm doenças graves, elas precisam do toque, elas precisam da expressão do amor, elas precisam de ver em nós a expressão visível, a expressão física do amor de Deus, porque o amor é benigno. O amor é benigno ao ponto de nós sujeitarmos a nossa carne para podermos nos adaptar às necessidades dos outros. Por vezes custa sair da cama à noite, por vezes custa estar até às tantas com pessoas, por vezes custa entrar em casas que são diferentes das nossas, por vezes custa falar com pessoas que não têm o mesmo padrão cultural que connosco, custa. Mas nós estamos aqui para anularmos-nos a nós mesmos para ser a expressão visível do amor de Deus através da benignidade de Deus. Então eu tenho que sujeitar a minha carne, eu tenho que sujeitar a minha vida para poder compreender e suprir a necessidade dos outros. Eu tenho que ter um amor pelos perdidos. Eu tenho que me alterar a mim mesmo para os poder ganhar através da benignidade. Como é que eu ganho os perdidos? O amor é benigno. O amor é paciente. Então eu tenho uma paixão prolongada por essas pessoas e eu vou fazer tudo de acordo com a benignidade que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque ele derramou o amor de Deus. O Espírito Santo derramou o amor de Deus, diz a Bíblia. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no meu coração. E o que foi derramado no meu coração tem que ser uma expressão visível para os perdidos. Então eu torno-me reconciliável com os perdidos. Quando eu cresci na igreja, nós queríamos salvar os perdidos, mas também nos diziam para nós nos afastarmos daqueles que cometiam perversidades, que estavam perdidos. Mas eu tenho que me reconciliar com os perdidos. Eu tenho que ter um padrão diferente para os poder ganhar. Qual é o padrão? Benignidade. O amor é benigno. A bondade de Deus em nós ser revelada aos perdidos. Então eu tenho que fazer tudo para os alcançar. Se eu preciso, tenho que pagar comida. Se for preciso, tenho que ir à casa deles. Se for preciso, tenho que orar por eles na rua. Se for preciso, se for necessário, tenho que comprar sacos de comida para os ajudar. Assim eu possa. E Deus vai providenciar tudo para que eu os possa abençoar. Porque eu sou uma fonte de benignidade. Eu sou uma fonte de bênção em Cristo Jesus. E o amor tem que ser expresso pela paciência e pela benignidade. Mas também diz a Bíblia que o amor não é ciumento. Diz lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13:4, quando o apóstolo fala, tem aquele texto maravilhoso, aquele texto, o expoente literário do amor, que é divino aquele texto, é o auge da consideração do amor, é tremendo, é da literatura evangélica, é o texto que mais me inspira acerca do amor. E ele diz, o amor não é ciumento. E o que é ciumento? O que é ciúme? Ciúme é quando eu tento impor a minha vontade aos outros. Eu ponho a minha vontade acima da vontade dos outros. Isto acontece muito com a maioria dos cristãos. Querem sempre impor a sua vontade. Não dão liberdade aos outros para serem como eles são. E nós achamos que temos sempre que impor alguma coisa. E ciúme é isso, é o impor. Eu chego, dou uma série de regras às pessoas para que elas sejam transfiguradas. Eu não lhes estou a dar princípios, nem fundamentos, nem formas para que eles pensem e possam refletir acerca do amor. Não, muitas vezes eu dou-lhes leis para que elas mudem. E a maioria das leis tem lá íncito muito da minha vontade. Eu quero impor a minha vontade. É interessante. Deus diz que nos fez à sua imagem, à sua semelhança e conforme a sua semelhança. Mas nós, na maioria dos casos, queremos fazer os outros à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Porquê? Porque somos ciumentos. Queremos impor a nossa vontade à vida dos outros. Então, o que é que acontece? Uma pessoa ciumenta, ela não se importa com a vontade dos outros. Uma pessoa ciumenta, ela não se importa com a necessidade dos outros. Uma pessoa ciumenta passa por alguém que está escavacado, todo aprisionado, passa pelas pessoas que estão miseravelmente neste tipo de linguagem e não quer saber. Isto é uma pessoa ciumenta, só está a pensar naquilo que pode ter como proveito para si mesmo. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou alcançar? De que forma é que eu vou ser abençoado?
Mas quem não é ciumento vai orar por aqueles que estão escavacados, vai abençoar aqueles que estão escavacados, vai levar alimentos àqueles que estão esfomeados, vai ser a expressão do amor de Deus em benignidade e em paciência e vai anular a sua vontade para poder compreender a vontade daqueles que precisam de Jesus. O amor não é ciumento. Eu importo-me com os outros. O amor não é ciumento. Eu tenho o desejo de alcançar os outros. Mas muitas vezes nós, cristãos, até somos ciumentos. Porquê? Porque nós queremos alcançar o nosso desejo à custa dos desejos dos outros. Quantas vezes é que nós não queremos ter um privilégio à custa de alguma coisa que alguém faça por nós? Mas cristianismo não é nada disso. Cristianismo é eu poder privilegiar aqueles que estão necessitados através da minha vida. Então eu tenho que dar tudo. Eu tenho que desgastar pelos outros. O amor suporta os outros. Este é o princípio da Bíblia. Então os perdidos que estão a amaldiçoar a sua vida diariamente, que falam coisas erradas, que o seu pensamento está obstruído, obscurecido por esta catástrofe, por este clima, as pessoas não têm esperança, elas estão desesperançadas. Elas vivem numa assolação de desesperança, de medo. Elas não sabem o que irá ser o futuro. Medo de morrer, medo de não comer, medo de ir para a rua, medo de não pagar a renda de casa, medo de ser abandonado pelos pais, medo de ser abandonado pelo marido ou pela esposa, medo de não ter emprego amanhã. Há uma série de medos, uma série de clima. E nós, muitas vezes cristãos, estamos todos introduzidos no nosso habitat religioso e não temos consciência, ou às vezes não queremos ter consciência da dificuldade que estas pessoas passam. Deus é amor. E quem ama, conhece Deus. E quem ama os perdidos, conhece Deus. E quem é paciente, quem é benigno e quem é não ciumento, ou seja, quem anula a sua vontade para abençoar os outros. Muitas vezes é fácil querer comer uma refeição sentado num bom restaurante e abençoar a minha vontade e estar lá no restaurante a comer um grande prato de uma iguaria e dizer, oh Senhor, abençoa este prato, abençoa estes alimentos, e até dizemos, Deus, obrigado por providenciaste este prato maravilhoso neste restaurante. E a pergunta é, será que eu anulo isso para usar parte desse dinheiro para dar de comer a quem tem fome? Então amor é isso. Eu me privar dessa refeição para poder abençoar outros que estão com fome. Para que os perdidos vejam que Deus é amor, assim como um dia Deus revelou a nós, através de alguém, que Ele é amor. Ok. Então, nos foi dado o amor para nós sermos como Jesus. E este é o princípio fundamental desta mensagem. Nós temos amor. E Jesus sempre procurou os perdidos, alcançar os perdidos. E eu vou aqui reportar-me agora à história de um homem que eu admiro, que quis ser como Jesus, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 1,14, ele diz que tinha uma dívida para com o mundo inteiro. E nós amamos, então nós temos uma dívida para com o mundo inteiro. Nós não temos apenas uma dívida para com o programa de culto, para com o programa de oração, para com o programa de igreja, para com a programação de igreja. Nós temos uma dívida para com os perdidos, para com todos, para com o mundo inteiro. E Paulo, em Romanos 1,14, ele diz que tinha uma dívida para com todos. Ele estava em débito. Em débito do quê? Ele devia o amor a todos, a gregos, a judeus, ele devia o amor aos gentios, ele devia o amor a todos. Ele fez-se para tentar chegar a todos. Ele transfigurou-se para tentar alcançar aqueles que ele podia. Ou seja, Paulo se desgastou pelos outros. A maioria dos cristãos se desgasta por si mesmo. A maioria dos cristãos se desgasta a orar para saber que tipo de bênção é que vão ter a seguir. A maioria dos cristãos se desgasta a orar para saber se o culto vai produzir os dons espirituais que eles precisam. A maioria dos cristãos se desgasta a fazer alguma coisa para tirar um privilégio para si. Paulo não nos ensina isso. Ele se desgastou pelos outros. Ele se desgastou não pelas suas ambições financeiras, não pelas suas ambições sociais, não pelas suas ambições empresariais ou culturais, não pelas suas ambições religiosas, mas Paulo se desgastou pelos outros em amor. Por isso é que ele diz, eu tenho uma dívida. E nós temos uma dívida. Enquanto nós não entendermos isso, quando nós temos uma dívida, e a palavra dívida aqui no grego é a mesma palavra para que simboliza aquela pessoa que deve alguma coisa ao banco e tem que pagar regularmente. Senão, está em incumprimento.
Então nós todos cristãos, nós temos uma dívida para com os perdidos. E se não pagarmos em amor, estamos em incumprimento. Tal e qual. É o que a Bíblia diz. O sentido é esse. Não podemos fugir disso. Então nós temos uma dívida. Nós achamos que nós nos vamos desgastar, quer em oração, quer em relacionamento, quer noutra forma qualquer. Nós nos iremos desgastar para poder solucionar ou atingir as nossas ambições financeiras. Nós nos iremos desgastar para atingir as nossas ambições sociais. Então temos ali o nosso grupo e tal, e convivemos com esse grupo. Nós nos vamos desgastar para poder alcançar alguma coisa, não é? Em termos de emprego, em termos de cultura, em termos de status quo. Não. Nós nos desgastamos, como o apóstolo Paulo referiu. Eu tenho uma dívida, porque Deus é amor e as pessoas precisam de ver refletido em nós a expressão do amor de Deus, fisicamente, através dos nossos atos, através das nossas orações. Deus é amor e nós queremos amar como Jesus amou, e esse amor faz-nos ser como Jesus. Nós somos mais parecidos com Jesus quando nós amarmos os perdidos na mesma dimensão que Jesus os ama e os amou, e da mesma forma que Paulo se sentia devedor para com eles. Então, se eu achar que não tenho uma dívida para com os perdidos, eu não estou a amar. Deus é amor. Deus é amor. Então devemos nos desgastar pelos outros, desgastar pelos perdidos. E a pergunta que eu faço, e eu vou terminar agora: será que eu amo os perdidos? E você pergunta: será que eu amo os perdidos? E parece uma pergunta sem sentido, sem nexo. Uma pergunta fora de contexto. Porque nós achamos todos que nós amamos os perdidos. Nós achamos. Mas a pergunta é: será que eu amo os perdidos? Então, se eu amo os perdidos, por que é que eu não os quero no mesmo reino onde eu estou? E toda a gente vai dizer: mas eu quero os perdidos no mesmo reino onde eu estou. Será? O que é que fazemos por isso? Desgastamos-nos por eles? Nos doamos a eles? Demonstramos o amor de Deus a eles? Refletimos essa dívida a dívida que temos para com eles? Através da expressão do amor? Deus é amor. Deus é amor, Deus ama. E aquele que ama conhece a Deus, mas quem não ama não conhece a Deus. Será que eu amo os perdidos quando eles têm aquela língua tão peçonhenta, amaldiçoando a sociedade, amaldiçoando o governo, amaldiçoando o sistema, e eles estão atrofiados, aprisionados a esta cultura? Será que eu os amo? Será que eu estou disposto a fazer tudo para tirar alguns, desprender alguns, libertar alguns desse tipo de pensamento? Será que eu amo os perdidos? Então, será que eu amo mesmo os perdidos? Porque se eu os amasse, eu iria fazer como aquele rapaz que eu contei no princípio desta história. Ele salvava os amigos, ele era sociável, relacionável, ele era uma pessoa, um bom companheiro, um bom camarada, mas chegou ao céu e Jesus disse-lhe: tu não fizeste nada. E os amigos tinham sido salvos. E ele, quando ressuscitou no seu corpo, ele diz que se apaixonou por gente. E hoje ele ainda é vivo, ele quer fazer tudo para salvar, desgastar-se por aqueles que Deus ama. Tudo o que eu preciso de fazer. Há um provérbio dinamarquês, e eu vou terminar com ele. E o provérbio dinamarquês diz: tudo o que eu preciso de fazer é percorrer mais 1 quilómetro. Então eu vou deixar esta mensagem para os irmãos. Tudo o que nós precisamos de fazer não é estar parados, mas é correr em amor por aqueles que estão perdidos, mais 1 quilómetro. Vou terminar. Que Deus o abençoe. Tenha uma boa semana. Mas Deus é amor e nós temos que de facto nos apaixonar com este amor paciente, benigno, não ciumento pelos perdidos. Deus é amor. E a pergunta é: será que eu quero correr mais 1 quilómetro? Provérbio dinamarquês: será que eu quero correr mais 1 quilómetro com os perdidos? Que Deus o abençoe. Uma semana abençoada. Amém.